Uma ruína misteriosa no sul da África, que, segundo colonizadores racistas, teria sido a obra de uma antiga civilização branca desprovida de seus artefatos de grande valor pela ignorância e preconceito. Será tarde demais para desvendar os segredos do grande Zimbábue. Eu sou John Rhys Davis. Venha explorar uma cidade que apenas agora começa a recuperar a sua história a seguir em arqueologia. Eles surgem das planícies do sul da África. Estes muros cinzas e fantasmagóricos que ficaram vazios durante séculos antes do olhar do primeiro homem branco. O povo africano que viveu ao redor dessas ruínas, os Shona, chamavam-nas de Zimbábue ou Casas Sagradas. Mas aos estranhos, eles nada revelavam sobre a misteriosa cultura perdida que uma vez florescera aqui. Aos supostos colonizadores desta região central da África, a magnífica cidade indicava que milhares de anos antes, alguma antiga civilização branca havia brilhado intensamente aqui e depois se extinguira. Algumas pessoas chegavam a afirmar que estas paredes haviam pertencido ao palácio bíblico da rainha de Sabá. O grande Zimbábue não foi nada disso. Ele ficava no centro de uma florescente cultura africana. Era um imã para o comércio que vinha de longe, como a China, e um lugar para artesãos e pedreiros habilidosos. Mas os colonizadores brancos, donos de um desprezo nascido da arrogância, destruíram o legado da cidade e pilharam suas ruínas. Só hoje é que o grande Zimbábue pôde recuperar a sua orgulhosa herança. A cidade perdida de Zimbábue. Do ponto de vista científico, trata-se de uma lição objetiva. O grande Zimbábue provavelmente foi o sítio arqueológico que mais sofreu abusos no mundo inteiro e foi sujeita a mais especulações errôneas e também a destruição física nas mãos de colonialistas que trabalhavam neste local no começo do século. As ruínas do grande Zimbábue, castigadas, mas ainda assim espetaculares, encontram-se no topo de um vale recluso nas montanhas a cerca de 320 quilômetros ao sul da capital do Zimbábue, a cidade de Harare. Em 1488, quando os exploradores portugueses contornaram o Cabo da Boa Esperança, a cidade já estava vazia. A identidade de seus construtores permaneceu sendo um mistério para os estranhos durante centenas de anos. Comerciantes suahilis contaram aos portugueses que no interior existia uma fabulosa cidade abandonada. Os cristãos europeus especularam que os rumores se referiam à legendária capital da rainha de Sabá, comissionada depois de sua visita a Salomão. Passaram-se mais quase 400 anos até que o primeiro europeu avistasse o grande Zimbábue. O geólogo alemão Karl Mausch agarrou-se à ideia das origens bíblicas do lugar. Ele escreveu: "Não acho que eu esteja muito errado ao supor que a ruína no alto da colina seja uma cópia do Templo de Salomão no Monte Moriá e que a construção na planície seja uma cópia do lugar onde a rainha de Sabá morou durante sua visita a Salomão." O fato de as ruínas no sul da África serem de origem bíblica era muito conveniente para os africanistas em vários sentidos. Oferecia um precedente histórico para a colonização e, melhor que isso, também proporcionava uma sanção bíblica para a colonização e a exploração dos africanos.
O Grande Zimbábue, assim como boa parte da África, sofreu as crueldades dessas supostas sanções bíblicas. Primeiro foram os caçadores que, em 1818, levaram, sob os protestos da população local, os entalhes de pedra-sabão que representavam estranhos animais e pássaros como se fossem troféus artísticos. Uma década mais tarde vieram os ainda mais devastadores caçadores de ouro e colonizadores ingleses, atraídos pela promessa de ouro africano que transbordava do rio Limpopo para as terras do Shona. Cecil Rhodes, a força por trás dessa colonização, estava decidido a provar sua teoria de que o Grande Zimbábue havia sido a capital de uma antiga colônia fenícia. E ele fez isso porque estava interessado em estabelecer a origem estrangeira desses sítios, mais uma vez como uma justificativa para o uso de africanos nas minas como mão de obra barata. Isto era o seu objetivo principal, agora que ele controlava as minas de ouro originais desta região. O interessante é que os mineiros africanos tinham sido eficientes demais e os depósitos de ouro tinham acabado quando os brancos passaram a ter o controle. O resultado foi que as minas nunca chegaram a ser muito lucrativas. Os africanos chegaram na frente de Rhodes por uma margem de alguns séculos. Em 1902, um novo curador foi nomeado para as ruínas do Grande Zimbábue, um jornalista chamado Richard Hall. Foi sob a direção de Hall que as ruínas sofreram os maiores abusos em nome da arqueologia. Ele recebeu ordens específicas para não cavar, mas Hall tinha posturas abertamente racistas. Resolveu, como ele próprio disse, remover a sujeira e decadência da ocupação kafir do sítio. Hall não tinha nenhuma prática arqueológica, mas fora chefe da Companhia de Ruínas Antigas, uma companhia colonial criada para extrair objetos de ouro das ruínas africanas. Na sua ânsia de encontrar provas dos fenícios, Hall, de fato, despojou as ruínas de seus artefatos africanos. O que ele fez então foi retirar os escombros de todo o interior do grande recinto e muito do que restava na ruína sobre a colina, tornando impossível obter datas arqueológicas precisas destes sítios. Ele também danificou as outras ruínas consideravelmente, removeu muitos objetos de arte, alguns dos quais acabaram como souvenirs no escritório de Cecil Rhodes. E, de fato, fez um estrago incalculável no sítio arqueológico. Podemos ver isso na fotografia. A profundidade do depósito que Hall removeu. A árvore no meio, aquela pilastra de terra, era o piso original do prédio elíptico, quando ele foi encontrado pelos europeus. E parece haver quase 2 metros, 1,5 metro a 2 metros de depósito arqueológico estratificado, removido e jogado fora sistematicamente. A reação na Inglaterra à pilhagem de Hall chegou tarde demais. Em 1906, pela primeira vez, um arqueólogo qualificado pisou nas ruínas do Grande Zimbábue. Ao examinar a devastação da antiga cidade, David Randall McIver quase entrou em desespero. Apesar do dano, McIver logo encontrou provas irrefutáveis dos verdadeiros construtores dos majestosos muros. O seu trabalho desencadeou uma briga amarga e o governo colonial armou um esquema estarrecedor para encobrir a história que durou mais 75 anos. A comunidade científica finalmente cansou-se do tratamento brutal dispensado por Hall às ruínas do Zimbábue e exigiu que ele fosse substituído. Em 1906, a Associação Britânica de Eventos para o Progresso chamou um arqueólogo profissional e neutro. Um sujeito de nome David Randall McIver, que realizou rápidas escavações no que restara dos depósitos arqueológicos no sítio. E devido a seu conhecimento de vidros chineses encontrados no local, ele chegou à conclusão que eram todos de origem africana e datavam da Idade Média.
E até fez uma estimativa da idade do prédio elíptico, que teria sido construído no século XV. Foi uma observação bastante perspicaz, porque mais tarde as análises do radiocarbono da estrutura estabeleceram a data dos prédios como sendo bem próxima à sua estimativa. MacIver dissera o impronunciável, sugerindo que os odiados nativos africanos eram capazes de uma realização na escala do Grande Zimbábue. Suas conclusões foram julgadas inconvenientes pelo governo branco da Rodésia. As paixões liberadas pelas descobertas de MacIver eram tão voláteis que foram necessárias mais 2 décadas antes que um outro arqueólogo qualificado recebesse permissão para entrar no sítio. Em 1929, Gertrude Caton Thompson investigou o Grande Zimbábue mais uma vez a pedido da Associação Britânica. Seu trabalho pioneiro, um primeiro só de mulheres, confirmou as descobertas de MacIver. Todos os objetos encontrados por ela eram de origem africana e datados da Idade Média. Ela própria disse que logo se cansou dos fenícios. Enquanto isso, os habitantes locais faziam planos para construir um campo de golfe nas ruínas. Esse desrespeito para com a verdade arqueológica ficou ainda maior quando o governo branco de Ian Smith rompeu com a comunidade britânica e rejeitou os pedidos para a formação de um governo de maioria negra. Mas a tentativa de Richard de interpretar o Grande Zimbábue talvez possa ser desculpada no sentido de que era uma época em que as pessoas realmente tinham uma visão muito retrógrada da civilização africana. O que é surpreendente é que, mesmo nos dias da UDI, nos dias de Ian Smith, vemos que havia uma tentativa de desacreditar a ligação entre o Grande Zimbábue e os africanos. Em 1971, o chefe do Departamento de Antiguidades da Rodésia pediu demissão depois de receber uma ordem secreta do governo branco independente. A ordem proibia que fosse feita qualquer referência à possível origem africana das ruínas no guia oficial distribuído aos turistas. O guia mostra o misterioso prédio elíptico, o fantasma da rainha de Sabá e um africano se curvando e oferecendo tributo a este poder estrangeiro. E este é precisamente o mito colonialista sobre o Zimbábue que foi mantido durante quase 75 anos. Em 1980, depois da sangrenta Guerra Civil, o governo da Rodésia passou a ser de maioria negra. O povo do Zimbábue estava finalmente livre para procurar o seu passado entre as ruínas que deram nome ao país recém-independente. O mais importante é que agora, pela primeira vez nos últimos 10, 15 anos, um grupo de estudantes africanos podia começar a aprender as técnicas arqueológicas e aplicar seu conhecimento, sua compreensão íntima da cultura africana aos sítios arqueológicos africanos, não apenas no Zimbábue, mas também em outros países vizinhos. Mas restavam as perguntas. Quanto do passado do Zimbábue poderia ser restaurado das ruínas despojadas e quanto estava perdido para sempre? Os primeiros homens a se fixarem no Grande Zimbábue foram os criadores de gado que chegaram lá em cerca de 350 da nossa era. Eles foram atraídos pelo rico pasto e um clima agradável, livre da mosca tsetse que adoecia o gado das planícies africanas com a doença do sono. A razão pela qual o Grande Zimbábue tornou-se um grande centro urbano foi basicamente devido à riqueza acumulada com o trabalho com o gado. Existem muitas provas de que o povo no Grande Zimbábue tinha grandes rebanhos e que estes rebanhos eram usados de início para o comércio local. E essa riqueza do comércio local foi usada para incentivar o comércio internacional com o litoral leste. O povo que se fixou e explorou esta rica região são ancestrais do povo Shona do Zimbábue de hoje. Eles construíram casas de barro e madeira por dentro e em volta dos muros de pedra. A cerâmica confeccionada durante este período no Zimbábue é a mesma que é feita hoje em dia pelos Shona. É uma prova direta de que os Shona a construíram.
O sítio foi ocupado pela primeira vez por volta de 1090 da nossa era. Isso foi quando eles não usavam pedra, o que só veio a ocorrer por volta de 1100. A partir de 1100 até cerca de 1450, o sítio foi ocupado e cresceu de um pequeno vilarejo para um grande centro urbano. Pedaços de cerâmica e contas, datando de cerca de 1100, são evidências do rápido crescimento da cidade como centro comercial. Em 1300, os zimbabuanos comercializavam ouro e marfim do rio Sabi até o litoral, trocando-os por contas e porcelana advindas de lugares tão longínquos quanto a China. O que você vê aqui são exemplos de cerâmica árabe. Esta decoração foi gravada. Aqui um pedaço de cerâmica árabe. Esta tem escrita árabe numa ponta. Agora não é muito visível. E o resto que se vê é chinês, que veio através do comércio. Em 1300, quando a Europa chegava ao fim de sua Idade Média, os mestres pedreiros do Grande Zimbábue começaram a trabalhar no monumento de maior resistência, o Grande Recinto. Mais recente que Hill Woods, o recinto evidencia a confiança e a habilidade de uma cultura florescente. Por exemplo, a entrada é no topo de uma colina. Quase todas as entradas são arredondadas. No vale e no grande recinto, a maioria das entradas são quadradas. Há também muitas torres cônicas dentro do grande recinto e das ruínas no vale. Acho que isto é um desenvolvimento posterior, quando as pessoas acrescentaram novas coisas às suas habilidades. Agora, eles podem fazer muitas outras coisas que não podiam fazer na colina. E vemos isso no grande recinto, na torre cônica. Como eu disse, assim como em algumas das plataformas, que são muito elaboradas. Há também um elemento novo no grande recinto, a ideia de decoração. As decorações agora são muito mais elaboradas, como vemos no desenho chevron duplo nos fundos do grande recinto. Agora 20.000 turistas visitam o Grande Zimbábue todo ano, ansiosos por conhecer a rica herança da cidade. Subindo por cima das ruínas e procurando lembranças, eles danificam os antigos muros de pedra. Os mantenedores do sítio recentemente passaram a contar com a ajuda da tecnologia moderna a fim de preservar o trabalho de pedreiros que morreram há muito tempo. Nas áreas mais frágeis, cada pedra de superfície é marcada e catalogada no computador. Quando os muros caem, programas avançados de arquitetura mostram o caminho para a reconstrução. Perzik Dubé examina os muros com olhar atento para ver sinais de falhas estruturais e os classifica em 3 categorias de vulnerabilidade. Os muros que normalmente caem são os muros P. Os muros R quase sempre são pequenos e não nos causam problemas. Mas os muros P caem a maior parte do tempo, porque a junção entre blocos adjacentes não é muito boa quando comparada aos muros de estilo Q. Por que o Grande Zimbábue caiu no final ainda é um mistério. No seu apogeu, a cidade pode ter tido 1.800 habitantes, tantos quanto a Londres medieval. Os arqueólogos acreditam que, assim como muitas cidades grandes, o Zimbábue simplesmente exauriu os seus recursos. A terra foi explorada demais. Isso levou à erosão, ao fim das florestas, que levou à escassez de madeira. Com o tempo, o meio ambiente não aguentou mais. E então, a cidade foi abandonada.
A verdade que o povo do Zimbábue talvez tenha entendido foi dita pela arqueóloga Gertrude Caton Thompson em 1929, quando ela escreveu que a origem africana das ruínas do Zimbábue enriquece, não empobrece nossa admiração desse feito notável. Ela não pode diminuir a sua majestade inerente. Erguido no coração da África, o grande Zimbábue é hoje um monumento à grande civilização africana que floresceu enquanto a Europa definhava. As ruínas da cidade para sempre guardarão as cicatrizes da ignorância e do racismo. Mas suas verdadeiras origens africanas e a grandeza de seu povo jamais poderão ser negadas.